Então, eu hoje preparei como abertura uma frase sábia, que é um bom guia para nós, uma frase bem iluminativa para a gente. Considere-se sem sorte somente se você adotar a profissão de fazedor de caixão e as pessoas pararem de morrer. Aqui vou trazer de volta o trecho que eu trouxe na aula de Saturno, nossa primeira aula, e que é uma citação do Idrixá falando dos contos de ensinamento, e eu coloquei os contos das 7 tradições. Então, o Idrixá diz, é nesse ponto que podemos nos familiarizar com a história e considerá-la como uma analogia coerente e fértil de certos estados da mente. Tais símbolos são as personagens da história. Seu comportamento sugere à mente o modo pelo qual a consciência humana pode trabalhar. Funcionando num nível inferior, a representação por imagens, né, que é um nível inferior, homens, mulheres, animais, lugares, movimento, nós temos a possibilidade de estabelecer um contato com as faculdades superiores do espírito. Muito bem. Então, isso nós vimos na primeira aula. Agora vamos falar a mesma coisa de um jeito diferente, é outra citação do Idrixá. Na verdade, ele fala isso em toda a obra dele, ele fala de vários jeitos a mesma coisa. O Seyyed Imam Ali Shah chama atenção para uma antiga lenda que usa as pirâmides do Egito como arcabouço e depois explica de que maneira as histórias foram projetadas com o propósito de ensinar. A história conta que certo faraó, durante sua vida, mandou construir uma câmara secreta dentro da sua pirâmide tumba, para que assim todos os seus tesouros pudessem acompanhá-lo no outro mundo. O construtor, no entanto, informou seus 2 filhos: eu morrerei pobre, mas vocês serão capazes de entrar no tesouro por meio dessa passagem secreta, cujo mapa eu lhes deixo como herança, pois o rei é um usurpador e acumulou ouro de pessoas pobres como nós. Entretanto, quando os filhos já haviam levado um tanto do ouro, um deles foi capturado por uma armadilha escondida. Ele persuadiu o irmão a cortar sua cabeça para que, assim, a família não fosse presa e pudesse continuar a entrar na câmara. Depois de um tempo de discussão, o irmão fez o que o outro pediu e conseguiu escapar. O rei ficou surpreso ao encontrar o corpo sem cabeça. Ele deu ordens para que o corpo fosse amarrado em um muro e vigiado. Os parentes, raciocinou, iriam querer o corpo de volta, e se tentassem recuperá-lo, ele os capturaria. Mas o irmão sobrevivente era astuto. Ele encheu alguns odres com vinho e os carregou em um burro. Depois, fez com que o vinho fosse derramado na estrada próximo aos guardas que vigiavam. Os guardas recolheram o vinho e o beberam. Quando estavam bêbados, o irmão levou o corpo para ser enterrado. O Saída afirma que essa história ilustra o paralelo que existe entre os acontecimentos e o funcionamento da mente. Agora é uma outra coisa, não é só o conto e o funcionamento da mente, é também os acontecimentos e o funcionamento da mente, que é sempre pensamento analógico. E a analogia existe entre qualquer coisa e qualquer coisa. Então, aqui é entre os acontecimentos e o funcionamento da mente. O tesouro significa o conhecimento humano acumulado. O faraó é a tendência delinquente da mente de impedir que a pessoa aprenda algo que é para o seu benefício. O pai é o homem que sabe como obter conhecimento. E os 2 filhos são 2 estados da mente humana. O primeiro irmão representa a função imprudente, porém imaginativa. O outro irmão significa a sobrevivência, o princípio ativo, que tem tanta criatividade quanto o primeiro. Dessa forma, tanto quanto de qualquer outra, continua o Imam Ali Shah, o serviço à humanidade prossegue. Repare bem
que a operação do ensinamento acontece de uma maneira extraordinária. Não é preciso que essa história seja falsa para que seja significativa como uma ilustração do ensinamento. Nós vamos ter tempo de falar mais para frente sobre isso. Eu vou trazer um pouquinho do curso sobre as faculdades de conhecimento enquanto signos, só para trazer uma apresentação aqui para fundamentar umas coisas que eu vou falar sobre o Marte. Então, isso aqui é do curso Astropedagogia Signos. As faculdades de conhecimento, como signos, existem a partir de uma estrutura que é quaternária e ternária. Você tem a intuição, a sensação, o pensamento e o sentimento que se conectam com alma, corpo e espírito. Claro que eu não vou explicar nada disso, eu só vou apresentar para vocês, porque não é o caso agora. Então, nós vamos ter 3 tipos de intuição, 3 de sensação, 3 de pensamento, 3 de sentimento. O pessoal que acompanhou esse curso já está careca de ver esse quadrinho. Então, nós vamos ter aqui o Áries, o Leão e o Sagitário, que são os 3 signos de intuição ou de fogo. Os 3 de sensação, ou corpo, isto é, ou terra, desculpe. Os 3 de pensamento, ou ar, e os 3 de sentimento, ou água. Muito bem. E agora nós vamos ter essa ideia de que cada planeta rege um signo. E eu vou sugerir enfaticamente para vocês que não cedam à tentação de me perguntar o que quer dizer reger um signo. Então, o Sol rege o signo do Leão, a Lua rege o signo do Câncer, o Saturno, que a gente viu na primeira aula, se opõe aqui ao Sol, regendo o signo do Aquário, e se opõe à Lua, regendo o signo do Capricórnio. E em seguida, e aqui é o Saturno, em seguida nós vamos ter Mercúrio, regendo Gêmeos e Virgem, vamos ter Vênus regendo Touro e Libra, vamos ter Marte regendo Áries e Escorpião. E, finalmente, Júpiter regendo Peixes e Sagitário. Então, observem que, a partir do Sol e da Lua, os planetas vão se espalhando pelo zodíaco e sempre nós vamos ter que cada planeta rege 2 signos, com exceção do Sol e da Lua, que cada um rege um signo só. Então, a gente vai falar de Marte. Marte rege o signo do Áries e o signo do Escorpião. O Áries é o sentimento, a intuição da alma, e o Escorpião, o sentimento do corpo. Ah, muito bem. Intuição é fogo, sentimento é água. Então, existem 2 aspectos que a gente vai explorar para falar do planeta Marte. Quando a gente viu o planeta Saturno, eu não falei disso para não complicar, mas a gente pegou, falando do Saturno, implicitamente aspectos de terra e aspectos de ar, que é sensação da alma, pensamento do corpo, Capricórnio e Aquário. E agora a gente vai falar um pouquinho, agora a Regina vai gostar, porque é um pouquinho de aula do 5º ano. Porque é assim. Como intuição da alma, o Marte se conecta com o Sol e com Júpiter. O Sol, intuição do corpo, Júpiter, intuição do espírito. Então, há um ternário aí que está subjacente ao simbolismo de Marte. Já falei para vocês, isso é aula do 5º ano, não precisamos nos preocupar, é só para dar uma ideia para vocês da malha, da rede que está por trás de todo esse simbolismo. E, como sentimento corporal, ele está conectado com os outros 2 tipos de sentimento,
sentimento da alma e sentimento do espírito. Então, vocês vão notar que o Marte, que rege Escorpião, está conectado com Júpiter e com a Lua. Então, o primeiro Marte está conectado com Júpiter e com o Sol, o segundo Marte está conectado com Júpiter e com a Lua. Então, aqui já tem um jogo aí, e vocês imaginem, tem todo um simbolismo que nós podemos ir tirando disso aí. Isso é uma coisa basicamente infinita. A gente pode ficar até o fim da vida abrindo, 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 fazendo relações analógicas. Então, vamos iniciar a nossa aula sobre Marte. Com as nossas faculdades de conhecimento planetas, a gente já sabe que o Marte é a ação. E nós vamos, então, começar a falar disso. A Princesa da Fortaleza, essa bela história do Nizami. E aqui eu vou trazer para vocês são citações do Nizami, mas são desse livro aqui, não é do livro que eu... Porque esse livro aqui é o texto integral do Nizami. Como ele é muito longo e é muito denso, eu mandei para vocês uma adaptação feita que é, de certo modo, ela é fiel às histórias, embora ela, não sei por que razão, eu nunca consegui pesquisar a intenção dessas autoras que fizeram essa adaptação, elas trazem para um universo cristão. Então, no caso da Princesa da Fortaleza, o príncipe, o Bahram, quando ele chega, ele fala, é o dia do meu santo hoje, né? Então, é o onomástico, né? E isso é uma coisa cristã, não está no texto do Nizami original, eu não sei por que elas fizeram isso. Mas eu também não queria falar disso, desses detalhes, logo no começo, porque eu queria ir deixando vocês irem entrando em contato com a história, porque a história está preservada, ela, né, não tem nenhuma distorção. E, enfim, eu queria que vocês tivessem a chance de entrar no clima sem muita explicação, sem muita... Mas, então, esse trecho que eu estou mostrando agora vem do livro mesmo, do original do Nizami. E quando, então, a princesa eslava encontra com o Bahram, antes de começar a história, logo que eles se encontram, o Nizami diz assim, a princesa eslava, de cabelos vermelhos, fogo pela cor, água pela amabilidade, dispôs-se a reverenciá-lo. Bela é a lua que adora ao sol. Então, aqui a gente já vê claramente a citação do Marte, fogo pela cor, água pela amabilidade, já estamos no universo marcial, tanto de Áries quanto de Escorpião. E quando a gente lê Bela é a lua que adora o sol, como a gente já viu as aulas de Sol e Lua, a gente já sabe que tem um simbolismo aí, e toda essa ideia da lua como reflexo do sol, e como isso tem um jogo aí. E então a gente já começa a ler o Nizami de um outro lugar. Pouco a pouco, estamos chegando nessas novas experiências. Então, iniciativa ou ação. Aqui eu vou fazer uma série analógica, eu vou pedir a vocês que não tentem reter isso, que só deixem fluir, porque eu estou colocando na mesa os elementos como eu sempre faço. Mas fica um pouco abstrato ainda no começo, mas daqui a pouco, se Deus quiser, melhora. Então, a gente vai ter o fogo, é o lado do Áries, e a água, que é o lado do Escorpião, fogo, intuição, água, sentimento. A gente, pensando, então, na faculdade ariana, que é a faculdade ligada à intuição, a intuição é uma experiência que a gente não tem quando quer, ela vem.
E a água, sim, a gente trabalha e pode mexer nisso, mas a intuição não. Então, muitas vezes, quando se trata essa experiência de que alguém te fala alguma coisa e você não sabe o que dizer de volta, você não sabe o que responder, muitas vezes você fica assim, sem saber como reagir, porque essa é bem uma experiência de casa 1, que é a casa da faculdade ariana, e do Marte ariano, que é essa ideia de que, bom, eu estou esperando uma intuição, eu não veio nada e eu fico meio parado assim. Então, a gente pode falar numa dificuldade de reagir. A gente sabe que um simbolismo clássico ligado à intuição da alma, ao signo do Áries, é a sinceridade. É o camaleão, porque ele cada hora pode tomar uma forma, é o rosto. Eu estou falando, por isso que eu falei para vocês, não vai dar para vocês entenderem muito agora, porque está muito baseado na aula sobre Áries que eu dei, mas não tem importância, porque isso vai servir de fundamento daqui a pouco para o que eu vou fazer com isso. Então, é o camaleão, porque o nosso rosto pode tomar várias formas, várias expressões. Está ligado à impulsividade, à delicadeza, à presença e à comunicação. Com relação ao escorpião, você tem o contrário, que não é a dificuldade de reagir, é a dificuldade de não reagir, que é essa explosão escorpiônica, essa ideia de não conseguir me controlar e fui lá e chutei o pau, qualquer coisa assim. Você tem o combate, a efetividade, fazer uma coisa com efeito mesmo, o irremediável, porque uma vez feito não dá mais para voltar atrás, precisão e foco, eliminação, um pouco o oposto da presença, transformação. Muito bem. Então, aqui os nossos elementos, e aqui uma fala do profeta Muhammad: corajoso não é aquele que luta contra um tigre, mas sim aquele que domina a sua ira. Ira, então, é um termo associado a Marte, e coragem, outro termo associado a Marte. E os dois colocados aqui numa relação interessante, é essa ideia de dominar a própria ira. Dominar a própria ira não significa reprimir a própria ira, nem reter a própria ira. Dominar é diferente de engolir. É uma coisa muito mais sofisticada e muito mais complexa, como eu espero a gente vai ver. Aqui tem, então, um livro muito interessante, vocês podem encontrar, foi escrito em inglês, mas vocês podem encontrar já uma tradução em português no Kindle. É um livro de aventura para adolescentes e adultos, mas tem uma frase muito interessante, que é muito marcial, muito interessante para o que a gente vai falar sobre Marte, que é: a única coisa para a qual você pode realmente preparar-se é para estar despreparado. Tem muita coisa aí nessa frase que a gente pode... Né? O autor chama-se Arif Ali Shah e está na página 100. Aqui nós vamos pegar agora um texto do Ibn Arabi, falando da viagem celeste. A gente já viu, quando a gente falou do Saturno, a gente viu essa mesma ideia, que o Saturno é o céu do Abraão, o céu de Marte é o céu de Harun, ou Arão em português, o irmão do Moisés. E Harun é o nome de um dos mais famosos califas das histórias, que é o Harun al-Rashid. E é, então, esse profeta, ele é considerado um profeta no Islã. No Corão ele está como profeta. Eu não sei se na Torá ele está como profeta. Isso por esquecimento meu. Mas, enfim, então o Ibn Arabi vai descrever o que acontece quando a gente chega no céu do Harun, no céu de Marte. Quando a gente chega na esfera celeste
de Marte, a gente vai encontrar o profeta Harun e você vai descobrir o mundo do fervor combativo, da cólera e do zelo ardente. E saberás a origem das divergências aparentes no universo e da diversidade das formas, assim como muitas outras coisas. Daqui, o viajante tira as forças necessárias para resistir aos adversários de fora ou de dentro. Então, vejam que a ideia de luta, de adversário, está muito presente no simbolismo do Marte. E aqui, no caso, quando a gente acompanha esse trabalho do Ibn Arabi, ele está insistindo muito na importância do rigor como fortalecimento e como esforço. E a gente vai ver, então, isso daqui a pouco. Aqui, agora, uma outra frase importante do Ibn Arabi: não está verdadeiramente no caminho aquele que não cinge os seus rins com o manto da submissão e não tem por companheira a morte. Cingir os rins, essa é uma referência, uma imagem, porque quando você vai na peregrinação na Meca, você amarra um tecido, todos têm que estar vestidos por iguais, de modo que você não tem distinção de classe. Não adianta você ir com uma roupa muito chique ou para mostrar a sua diferença de classe, porque quando chega ali e você vai fazer a circunambulação, você tem que pôr, todos estão vestidos totalmente iguais. É um manto por cima, no tronco, e um manto amarrado aqui embaixo, e amarrado na altura dos rins. Então, essa é a imagem, o manto da submissão, que está amarrado nos rins, e não está no caminho quem não tem por companheira a morte. E nós vamos tentar entender o que ele está querendo dizer daqui a pouquinho. E aqui no Anuar Shuhaili, que é um texto, uma coletânea de falas de mestres, os galhos estéreis podem parecer deselegantes. São, para o cozinheiro, o meio de fazer seu fogo. Uma outra ideia aí que nós vamos trabalhar. Voltando à princesa da fortaleza, a princesa estava eslava, de cabelos vermelhos, fogo pela cor, água pela amabilidade, dispôs-se a reverenciá-lo, bela é a lua que adora o sol. Tudo o que convém à sabedoria e tudo o que ajuda a humanidade estava recolhido naquela criatura, mulher na forma, homem no espírito. Isso é o Nidami descrevendo a princesa. Ele fala isso. Tudo o que convém à sabedoria e tudo o que ajuda a humanidade estava recolhido naquela criatura. Veja como ele mostra a sabedoria dela e a grandeza dela. E aí ele diz essa frase interessante: mulher na forma, homem no espírito. Eu vou explorar um pouco esse jogo aí de homem e mulher. Só um homem autêntico encontrará audiência neste castelo, mas nada poderá fazer quem careça de ânimo viril. Isso também é texto do Nizami no original. Então, aqui nós vamos falar da virilidade espiritual. Essa expressão é uma expressão técnica e, sobretudo, no Ibn Arabi, ela é muito importante. Ele cita o tempo todo al-rijal, que é o homem espiritual, o viril. E aqui eu vou pegar algumas passagens do Ibn Arabi para citar para vocês. Quem já fez outros cursos comigo já viu essas passagens. Tudo o que dizemos aqui, está dizendo o Ibn Arabi, nós o dizemos falando de homens espirituais, al-rijal, mas pode também tratar-se de mulheres. Em cada uma das categorias que mencionamos, encontram-se homens e mulheres. Não há qualidade espiritual que pertença aos homens sem que as mulheres a ela tenham igual acesso.
Quero que vocês se lembrem que o Ibn Arabi está falando isso no século XIII. Os homens e as mulheres possuem a sua parte em todos os graus, inclusive o da função de polo, que é uma função técnica no sufismo, e polo quer dizer o centro cósmico da energia espiritual. Então, uma mulher pode ser também um polo numa época, em algum lugar. E de fato há, né? Muito bem. Então, aqui só para ir deixando claro o que é que os místicos estão falando quando eles estão falando de homens espirituais. O Rumi, por sua vez, vai dizer: o coração da masculinidade não deriva do fato de se ser macho. Isso é completamente óbvio para nós que trabalhamos com pensamento analógico. Nós sabemos que quando está se falando de homem ou de mulher, a gente acabou de ver a citação do Idrissá, homens, mulheres, animais, tudo isso são imagens num nível inferior para aludir a faculdades superiores do espírito. Então, quando está se falando de homem, ninguém está falando do ser biológico, nem da mulher, ou seja, há uma questão no nosso tempo, que é uma das questões mais graves quando a gente vai estudar outras culturas, que é o grande problema do literalismo. Você olhar literalmente. O profeta falou que na oração os homens têm que ficar na frente e as mulheres têm que ficar atrás. Olha só, aí tem uma fala do Rumi. Quando o profeta disse: os homens na oração têm que ficar na frente, as mulheres atrás, ele queria dizer: na oração, o intelecto tem que estar à frente e a alma atrás. No entanto, o Islã inteirinho, em todas as mesquitas, quando vai ter a oração de sexta-feira, os homens ficam na frente e as mulheres ficam atrás. Ou seja, o literalismo não é um problema pequeno. Não vou discutir essa questão aqui, só estou trazendo para a gente em algum momento, quando quiserem, quem sabe, falar um pouco mais. Mas é importante para nós, para a gente começar a entender esse universo simbólico da virilidade, do que é ser homem. Ibn Arabi considera que a humanidade, que é o atributo essencial do ser humano, é uma para todos os seres humanos. A virilidade e a feminilidade são acidentais e cada uma delas tem suas características correspondendo-se com sua essência. Tudo que esteja em atividade é homem, seja macho ou fêmea. E todo aquele que se encontra em posição de agente e exerça influência é homem, seja macho ou fêmea. Sobre isso, declara Ibn Arabi que a mulher, por sua formação e sua constituição, é igual ao homem em função da sua condição humana e que pode realizar todas as atividades físicas e intelectuais como os homens. Não há como ter o menor equívoco diante. E eles estavam escrevendo porque eles sabiam que o literalismo estava ali, sempre teve rondando. Então, era preciso deixar isso escrito e registrado. Então, tudo que esteja em atividade é homem. Tudo que esteja em ação é homem. O simbolismo do Marte, como a gente vê, é o simbolismo do masculino. Vênus é o feminino. Se a gente entender bem o que está implicado aí. Então, aqui, vamos pensar nessas dinâmicas. Você tem o passivo e o ativo. O que é ativo é homem, o que é passivo é mulher. Muito bem, simbolicamente falando. Então, na ideia do passivo, você tem esse termo técnico tão importante que é a submissão. E a gente viu, quando a gente falou do Saturno, que a submissão não é a submissão a uma ordem estabelecida, não é a submissão a uma instituição ou a uma pessoa. É a submissão técnica. É aquela submissão que a gente tem com uma língua. Eu me submeto ao português para eu poder falar o que eu quiser. Ou seja, é uma submissão a uma estrutura por trás. Depois a gente avança mais nisso. A aceitação
é outro termo técnico, que também já foi muito objeto de literalismo. Então, quando a gente vê nas religiões, falando a gente precisa aceitar as coisas, aí as pessoas dizem isso é conformismo, isso é para impedir o povo de lutar contra o status quo. E é verdade, porque a partir de um certo momento tudo isso é usado de uma forma muito literal, muito estreita e muito moralista, mas a aceitação técnica é uma coisa muito diferente e muito importante no trabalho de autoconhecimento. O combate espiritual é um aspecto que conversa com a submissão. Então, por isso que a ideia não é um conformismo, é se submeter e, ao mesmo tempo, combater. Não combater, não vou combater a língua portuguesa, eu me submeto a ela e, ao mesmo tempo, eu falo, eu coloco em ação essa língua e eu falo o que eu quero. E isso está ligado à ideia de ação e de combate, porque é preciso combater as nossas vilezas, as nossas condicionamentos, etc., etc., e é preciso combater o que está errado, digamos assim. Por enquanto, a gente fala grosseiramente. E é preciso aceitar e é preciso também transformar. Aparentemente são opostos, mas eles são, na verdade, complementares. Por isso é que é uma dinâmica. Muito bem, você tem aqui uma imagem analógica clássica de Vênus e Marte, do passivo e do ativo, a gestação e a fecundação. A fecundação, então, você tem essa ideia marcial do espermatozoide que vai, ele toca no útero e ele no óvulo e ele desencadeia todo um novo processo que é a gestação e que vai trazer uma vida nova. E que, então, é a ideia clássica de vida e morte. Porque o espermatozoide, ele se sacrifica, ele morre no instante em que ele dá início a isso. Então, é uma narrativa muito comum, inclusive em astrologia moderna. A gente vê muito as pessoas falando Marte é um pequeno maléfico, porque está ligado à morte. E aqui vocês vão me ver mais uma vez criticando o literalismo, porque nós estamos num pensamento analógico e, portanto, nós podemos sempre afirmar uma coisa e afirmar o seu oposto. Essa é uma frase de um sufi que o Ibn Arabi gosta muito de citar. Alá é a síntese dos opostos. A verdade está no meio dos opostos. Ora, vida e morte, eu posso também dizer, mas é o espermatozoide que cria a vida, porque é ele que dá início, é ele que fecunda. Ah, muito bem. Então, eu posso dizer também que o ativo é vida, que nesse caso, o simbolismo marcial é a vida, é o contrário. Ah, bom, mas então a gestação é a morte? E aí agora começa a forçar a barra. E é isso mesmo que eu quero, que vocês comecem a se sentir desconfortáveis com o simbolismo dual. Comecem a ver que o simbolismo dual, ele não dá conta de tudo. Mas, digamos que a gente possa dizer, bom, é a morte no sentido de que é a aceitação. E quando a gente aceita tudo, a gente matou o nosso ego, que fica querendo lutar e reagir e não aceitar as coisas. Tá bom, por esse ângulo eu posso dizer que então aqui nós temos vida e morte, morte e vida. Muito bem. Ok, vamos ver se a gente prossegue. Ah, agora apareceu um problema. A gestação é uma coisa totalmente ativa? Ué, mas não era o passivo? E agora, como que eu faço? Ótimo, vamos ficar desconfortáveis. O passivo é, tecnicamente, estar a serviço. Nas narrativas clássicas. Ah, então o buscador da verdade é aquele que está a serviço da verdade ou a serviço da humanidade. Ah, bom, o correspondente ativo é estar presente. Ok, muito bem.
Está indo mais ou menos. Estou começando a ficar meio desconfortável com essas analogias. Bom, e também agora apareceu claramente um problema, porque submissão, que eu estou colocando aqui debaixo do passivo, e estar a serviço, que está no passivo, são dois termos clássicos associados, na maioria das narrativas, à virilidade espiritual, que é o ativo, o homem, o macho, no sentido simbólico, por excelência. Mas como é que o viril é submisso? Como é que ele está? Como é que ele é servo? Como é que ele está a serviço? A minha intenção nesse caminho que eu estou fazendo é justamente mostrar que não dá para resolver tudo com a dualidade. Nós precisamos do ternário, do quaternário, do duodenário, do centenário. Nós precisamos de variar a dualidade, assim como qualquer outro instrumento analógico, é uma ferramenta. Tem horas que você pode usar o alicate, tem horas que você tem que usar a chave de fenda. Mas a gente fica preso. É muito impressionante o nosso hábito mental moderno. A gente adora pegar uma dualidade e sair por aí. Ah, já sei, vou falar de Marte e Vênus, vou falar do masculino e do feminino, vou falar da vida e da morte. Não. Se nós estamos fazendo um trabalho analógico, eu não, eu vou usar a dualidade se ela for útil. Eu vou usar um ternário, por isso é que eu trouxe os elementos do quinto ano, porque eu queria mostrar para vocês que é infinito. Nós podemos usar o ternário, podemos usar 6 elementos, podemos usar toda uma rede, porque é a mesma coisa que a gente querer dizer. Eu vou descrever a realidade com sujeito e predicado. Depende. Tem horas que eu vou precisar de outras categorias. Então, aqui, continuando na nossa confusão com a dualidade, estar a serviço está classicamente ligado a cuidar. E cuidar, que é uma atribuição da virilidade espiritual, é também associado, sobretudo no mundo atual, ao feminino, ao passivo. Ora, e quem pode assistir a TED, que eu coloquei para vocês ali no chat, da Alice Drager, ela começa esplendidamente, mostrando como que é a cultura que estabelece essa dualidade, não é a biologia. A biologia, ela diz, é muito mais complexa, e eu prefiro dizer, ela é muito mais vasta e variável, mas ela termina a TED falando que é importante a gente olhar para a função cerebral feminina do cuidado. E eu disse, para que você fez todo esse caminho se você ia terminar assim, Alice? Você podia ter tirado mais consequências da sua própria descoberta. Não tem feminino cerebral, é tudo cultura. E a cultura, na nossa sociedade, está extremamente condicionada a uma dualidade e a um antagonismo. Em outras épocas, em outras culturas, não tem de jeito nenhum essa dualidade e de jeito nenhum esse funcionamento. E esse texto do Nidami é uma das provas do que eu estou falando. E toda a ideia da virilidade espiritual é uma prova do que eu estou falando. Não tem nenhum condicionamento a priori, tem um movimento, tem uma dinâmica, porque Alá gosta de variar. Vamos seguindo. Vocês estão respirando, vamos levando, vamos respirando, porque a gente está entrando no universo da virilidade espiritual do Marte. E aqui, para trazer mais uma prova, a mulher é a irradiação da luz divina. Não é o ser que o desejo dos sentidos toma por objeto. Ela é criador, dever-se-ia dizê-lo. Não é uma criatura.
esse trecho do Masnav, eu tenho aqui versão em inglês do Masnav, versão em francês, e eu fui procurar várias traduções do Masnav. Em todas que eu encontrei, com exceção de uma delas, esse trecho, esse verso do Rumi não é traduzido assim. Vejam, só isso já fala muito do nosso tempo e da nossa sociedade. Os caras não conseguem traduzir ela é criador. É claro que no persa você tem uma dificuldade com relação a gênero, por exemplo. Isso eu consultei meu amigo iraniano, Farzad, ele me explicou, é difícil fazer isso, mas se você vê o contexto do que o Rumi falando, essa tradução é a mais precisa e ele me garantiu isso. Sim, essa é a tradução mais precisa. Ela é criador, mas eu tenho 3 traduções que não dizem ela é criador, que ou eles fazem uma coisa vaga, ela é o rei da criação, uma coisa assim, mas não usam, não dizem claramente. Ela é criador, porque é muito difícil para quem está condicionado culturalmente dizer a mulher é criadora. Mas o Rumi está dizendo isso. Vejam como a gente está lidando com questões interessantes quando a gente está estudando esse tema. E como as questões de gênero são um tema realmente muito, muito condicionado na nossa sociedade. Muito difícil alcançar essa perspectiva mística que está falando de outras realidades possíveis. Então, tudo o que convém à sabedoria e tudo o que ajuda a humanidade estava recolhido naquela criatura, mulher na forma, homem no espírito. Agora, a gente lê isso de um outro jeito, a gente está falando, mas é claro, a virilidade espiritual comporta esse trânsito. É mulher, é homem, não importa, porque são todos esses atributos que compõem a virilidade espiritual, que compõem o combate espiritual, que compõem a ação espiritual. Então, um homem autêntico, ele é aquele que possui o ânimo viril, seja homem, seja mulher. Com sorte e bênçãos, preparou-se para aprender com aquele homem sábio como Ridley. Isso é uma fala do Nizami, não tem na história que vocês leram. Na história que vocês leram, ele procura um mago que vai ensiná-lo. Mas o Nizami deixa muito claro no texto original que é um homem sábio como o Ridley, que a gente viu na aula passada, quem é o Ridley, o verde, o profeta iniciador, essa sabedoria plena. Então, esse sábio que ele procurou era um sufi, dito com todas as letras. E ele preparou-se para aprender com ele. A primeira coisa que ele foi fazer foi isso. E ele diz: não me queixo por mim, apenas venho exigir a vingança pelas 100.000 cabeças. Desfarei este círculo de cabeças, ou nele deixarei a minha própria. Então, ele está dizendo, antes de mais nada, que ele vai entrar na fortaleza, não é só porque ele está apaixonado pela princesa, porque ele quer vencer o desafio, quer casar com ela, ele quer vingar todos aqueles que tentaram entrar na fortaleza e que tiveram sua cabeça cortada pelas artimanhas que a princesa criou ali, pelas armadilhas que ela criou. Mas que coisa estranha. Ô, Nizami, que coisa pouco romântica. Ele vai lá, mas ele quer se vingar também? Afinal, ele quer casar com ela ou ele quer se vingar nela? Isso se a gente está pensando com a nossa cabeça ocidental moderna. Porque se a gente olha aqui e começa a ver um campo analógico, a gente vai dizer, primeira coisa do campo analógico, está falando de faculdades da interioridade, de caminhos internos, e está dizendo, bom, uma das coisas próprias do caminho espiritual, próprias do autoconhecimento, é que ele é uma luta
E ele é uma luta, porque nós temos uma coisa chamada ego, e o ego muitas vezes nos ilude, nos engana. Então a gente está ali dizendo, eu estou fazendo uma coisa muito boa, estou ajudando as pessoas, e a gente não percebe que tem uma coisa interna que está só procurando conseguir uma recompensa e não está, de fato, se desenvolvendo e nem aprendendo. Está só praticando uma coisa exterior. A gente não percebe, por exemplo. Essa é uma armadilha do ego. Então, a gente tentou fazer uma coisa e a gente falhou. E a gente vai falhar muitas vezes, porque isso faz parte. Vai falhar no quê? No autoconhecimento. Porque na hora que eu estou repetindo um ato mecânico, estou fazendo uma coisa só para agradar os outros, eu estou deixando de aprender, de conhecer melhor uma possibilidade que eu poderia ter descoberto ali. Se eu não tivesse tão orientada para agradar os outros, por exemplo, eu poderia descobrir um outro jeito de fazer essa coisa, uma outra coisa melhor do que essa. Mas não, eu estou respondendo ao meu ego, então eu falhei, eu perdi a cabeça. Então, na hora que eu vou me dar conta de todas as vezes que eu falhei, eu vou redimir as minhas falhas. Eu vou lutar para agora conseguir fazer alguma coisa que de fato seja verdadeira, que de fato combata o meu ego e abra um espaço no meu autoconhecimento para que eu possa descobrir alguma coisa útil agora. Então, é uma ação que ele quer fazer que seja redentora. E isso faz parte da virilidade espiritual e faz parte da ideia de Marte, que é redimir. É uma ação que conserta as ações anteriores, que lava no sentido de, aí, numa forma escorpiônica, que transforma o que era ruim, ruim é um termo ruim, que transforma o que é inútil numa coisa útil. Existe um verso no Corão famoso, muito explorado pelos sufis, em que diz: aqueles que são puros, as suas más ações serão transformadas em boas. E isso, então, é um tema clássico. Como que o trabalho espiritual é um trabalho de transformação, inclusive, do passado no presente, que é toda essa ideia de se redimir. Então, essas ações também estão ligadas às formas de cura, porque é uma maneira de você, então, e aí é o Marte líquido, é a água, como a gente viu na Lua, é deixar passar, deixar embora, libertar a alma do seu passado, dos seus erros e deixar que ela possa se redimir. Esta é uma ação marcial importantíssima. Vamos ver aonde isso nos leva. Então, nosso querido Rafiz, se alguém sentar comigo e falarmos sobre o amado, esse eu postei hoje de manhã, se eu não puder dar conforto ao seu coração, se eu não puder fazê-lo sentir-se melhor, sobre si mesmo e sobre este mundo. Então, Rafiz, corra rapidamente para a mesquita e reze, porque você acabou de cometer o único pecado que eu conheço. Isso é o Rafiz falando. Então, o único pecado é não conseguir dar conforto ao coração daquele que está sentado com você falando sobre o amado. É não fazer com que ele se sinta melhor sobre si mesmo e sobre esse mundo. Isto é uma ação redentora, curadora, marcial. E o Ibn Arabi, agora, ele vai fazer uma longa citação. Peço a vocês que vão respirando. O Wali é um termo clássico, um termo técnico do sufismo, que quer dizer amigo de Deus, mas a raiz de Wali também quer dizer aquele que cuida.
E a tradução habitual que os tradutores do Ibn Arabi usam para o Wali é o santo, o santo nas tradições. É aquele que é amigo de Deus e é aquele que cuida das pessoas. Então, e o Ibn Arabi aqui está falando a ascensão, isto é, o caminho do autodesenvolvimento e do autoconhecimento é um caminho de ascensão. De novo, essa imagem de subir aos 7 céus, da viagem celeste. E aqui, então, é uma passagem que ele fala a ascensão do amigo de Deus, é uma exaltação do olhar pela qual descobre-se a ele uma realidade que nunca deixou de estar presente a todos os seres, mas que a maioria não verá neste mundo por falta de ter sabido morrer antes de morrer. Essa é uma fala do profeta Muhammad, que o Ibn Arabi está citando. Morrer antes de morrer. O profeta Muhammad diz: morram antes de morrer e peçam a vocês mesmos contas antes que elas lhes sejam pedidas. Esse é um tema bem escorpiônico, que é essa ideia de você pedir contas para você mesmo, você se autoacusar, e você olhar e dizer: por que você fez isso? E morrer antes de morrer é você justamente fazer esse combate, que eu estava mencionando agora há pouco, o combate ao ego e a perceber tudo que as armadilhas que você está criando para se enganar, para enganar os outros e para, enfim, não abrir os espaços dentro de você, é essa tendência, que é o faraó, a tendência delinquente da mente, de impedir a gente de aprender aquilo que é para o nosso benefício. Então, é uma outra maneira de falar dessas armadilhas. Como é muito difícil morrer antes de morrer, como a maioria das pessoas não está orientada para o autoconhecimento, não está orientada para fazer esse processo, então ela não vai poder ver essa realidade que está presente a todos. O que é dito do inferno, numa outra passagem de uma obra de Ibn Arabi, confirma que a diferença entre o wali, o amigo de Deus, e o homem ordinário encontra-se inteiramente no olhar que põe nas coisas. O inferno, para Ibn Arabi, foi criado a partir da realidade essencial expressa pela fala profética em que Deus, dirigindo-se ao pecador, essa fala profética é transmitida pelo Muhammad, Deus, então, vai falar com o pecador e ele vai dizer: estive doente e não me visitaste. Tive fome e não me alimentaste. Tive sede e não me saciaste. Ao pecador, que se espanta: como teria eu te visitado, tu que és o Senhor dos mundos? Deus explica: meu servidor tal esteve doente, e se o tivesses visitado, ter-me-ias encontrado junto a ele. Então, essa é uma das maneiras de falar do amigo de Deus como sendo aquele que cuida. Ele cuida de todos, porque ele está vendo Deus em todos. O inferno não é, portanto, nada mais que a cegueira que impediu o homem de reconhecer Deus sob todas as suas formas, de perceber a sua presença em cada coisa, em cada ser, em cada lugar, a cada momento. Esta cegueira daquele que olha as manifestações de Deus sem vê-las é a raiz do pecado e a substância mesma do seu castigo. Estamos falando de pecado, estamos falando de uma realidade marcial, estamos falando de erro. Mas olha a forma como os místicos estão falando do que é pecado. A gente já viu o Hafiz, agora estamos vendo o Ibn Arabi. Somente escapa aquele que conhece a sua própria realidade, a sua unicidade eterna, quer dizer, aquele que se conhece a si mesmo, que conhece o Deus que está no seu coração. Marte é o princípio ativo que a gente viu na primeira história. É a virilidade espiritual, é a morte, é a transformação, é o combate,
é responder ao chamado, estar pronto. Na hora que o chamado vem, você larga tudo e vai. Você não titubeia, você não deixa que nenhuma armadilha te impeça de ir e de vencer tudo aquilo, e de penetrar na fortaleza. É a sua obediência irrestrita. Quando o chamado vem, e o chamado vem de uma intuição, vem de algo, de outra realidade, vem de Júpiter, quando a gente for falar desse planeta, daqui a 2 semanas. O Marte é essa prontidão. Sim, Senhor, estou pronto, eu vou. A franqueza, claro. Agora a gente entende franqueza não como falar o que passa pela minha cabeça, mas como ser transparente, como ser firme e forte. E a gente sempre tem um drama, porque todas essas palavras, elas têm um monte de estereótipos. A coisa mais comum é a gente ver, vou dar um exemplo bem banal, né? Um treinamento aí numa empresa em que diz assim, aquele que lidera os outros, aquele que deve ser o chefe, que deve comandar, ele tem que ser firme e forte. E por firme e forte, as pessoas entendem aquele que não escuta os outros, aquele que faz o que ele acha que tem que fazer e diz assim, é assim e acabou, porque eu sou forte, eu não vou me deixar abalar por outras pessoas que querem fazer diferente. Essas pessoas só querem atrapalhar. Então a gente confunde firmeza e força com teimosia, rigidez. Tudo isso são palavras, isso que eu quero também insistir com vocês. As palavras não dizem nada, a menos que elas estejam num contexto analógico. E agora, devagarzinho, a gente vai ver o firme e o forte nesse contexto analógico que a gente está criando. Não é o contexto da rigidez e da teimosia. É de tudo isso que a gente está vendo. E firme e forte são dois termos que aparecem no Corão, geralmente juntos, são dois nomes de Deus. Vamos seguir, então. Na morte, um tipo de morte, quem fez o curso de astropedagogia signos, viu a gente falando de arrependimento, quando falou de escorpião, e esse é um termo técnico importantíssimo, ele está ligado a voltar atrás, e tecnicamente, se a gente olhar e observar na nossa realidade cotidiana, uma das coisas mais difíceis no convívio comum é voltar atrás. É você dizer para alguém, olhar e falar assim, nossa, não tinha pensado nisso. Isso que você está falando é uma novidade para mim. É muito comum a gente estar condicionado a ter uma atitude constante de que o outro falou um negócio que você nunca tinha ouvido falar, você, nossa, levou o maior susto agora, mas você não demonstra e você continua firme ali dizendo, sim, sim, claro, agora o que eu estou querendo dizer é isso, X, Y, Z, a gente continua, a gente não para e fala, nossa, isso é uma surpresa para mim. É muito difícil a gente demonstrar uma surpresa, porque é como se fosse, não, o nosso condicionamento é não demonstrar nunca uma fragilidade, por exemplo. Aqui eu estou dando exemplos banais, mas também não voltar atrás é também não pedir desculpa. É muito difícil você olhar e reconhecer que você acabou de fazer uma coisa que não é exatamente o que era melhor para a situação, ou que não é exatamente o que você queria. A gente está numa velocidade, a gente está num automatismo tal que a pessoa fala, mas você fez isso e você diz, você fica me criticando, você não entende as minhas intenções, e aí você começa a jogar para o outro. Você não para e diz, você tem razão, é verdade. O que eu fiz aqui, uma grande bobagem. Eu acabei de perder minha cabeça agora. A gente não faz isso. Às vezes a gente faz, o que é muito bom. E vocês observam, se você está diante de um parceiro justo, na hora que você pede desculpa, o teu parceiro te desculpa. Porque aí todo mundo entende que você fez um caminho de arrependimento.
e você voltou atrás. E essa é uma ação de morte, de autocombate. Ela é uma ação difícil. Ela exige virilidade espiritual. E ela é uma ação redentora, porque na hora que você faz isso, a situação entre você e os outros ganha uma nova dimensão, abre-se uma nova coisa. Podemos respirar, podemos olhar. Ele acaba de cometer um erro, ele acaba de admitir o erro, e nós podemos olhar e dizer assim, bom, mas pensando bem, nem foi um grande erro. Nós podemos admitir que nós também estávamos errados, porque nós estávamos forçando uma barra, etc, etc. E aqui há uma redenção de tudo. E há um novo vínculo de confiança que se estabelece. Vejam, não é pouca coisa a ação marcial. E todos podem se lembrar que, nesse caminho, nós estamos a serviço do rei, estamos a serviço do sol, do centro. E aqui, então, é esse Marte que está conectado com essa dimensão solar e que é, bom, eu estou a serviço de encontrar o meu centro, de combater para que eu possa ir cada vez mais para me conhecer melhor e para ter novas aberturas, como a gente viu no caso do Sol. E é também, fundamentalmente, está a serviço da humanidade. E a gente sabe porque, graças a esse trecho do Ibn-Árabe tão simples, porque servir a humanidade é servir a Deus. É claro que tudo isso exige imaginação. Nós vamos falar de imaginação quando a gente falar de Vênus, mas Marte é o complementar, é uma faculdade imaginativa exatamente como Vênus. A imaginação, no caso, é essa imaginação que permite a ação. Porque a ação simplesmente impulsiva, a ação simplesmente condicionada, não é a ação que pode dar forma a o que é possível agora. Essa é uma imaginação orientada para a ação. Então, o Nizami diz, mulher na forma, homem no espírito. Então, ele está aludindo a esse campo imaginativo, que aí aparece como o campo feminino diante do espírito, que é o campo masculino. E aí é uma dinâmica. Então, nesse caso, é essa possibilidade de você se abrir para as formas. O que é possível agora? E é preciso imaginar. Vamos ver. E essa imaginação, ela pode se libertar quando a ação não está orientada para o resultado, não está presa ao resultado. Eu preciso fazer uma coisa agora e tem que dar certo. Se eu digo tem que dar certo, eu já matei todas as possibilidades de dar errado. Ora, se não pode dar errado, significa que tem duas possibilidades. Ou eu sou um profeta que sabe tudo o que vai acontecer, ou vai dar errado. E a chance de dar errado é enorme, porque eu não tenho controle do cosmos. E tudo o que eu estou vivendo está dentro do cosmos. Tem alguma possibilidade que pode vir uma coisa que eu nem imaginava. Desde queimar o arroz que eu estou fazendo, e eu tenho um monte de convidados para o jantar, e eu vou dizer para eles, olha, o arroz queimou, me desculpe. Ou eu vou pedir uma pizza, eu tenho que estar conectada com a possibilidade de não dar certo. A minha ação não pode ser aquela ação que diz tem que dar certo. No entanto, a gente poucas vezes se dá conta do quanto a gente está fazendo as coisas com uma tensão interna, que às vezes a gente nem sente como tensão, mas que é uma, é, uma prisão que a gente cria para a nossa ação, que é tem que acontecer isso.
E, portanto, a gente não se prepara para não acontecer isso, para acontecer uma coisa totalmente surpreendente. Mas uma das grandes maneiras que a imaginação tem de se libertar do resultado é quando justamente ela se conecta com a morte. E ela diz: eu vou fazer isso, e eu posso morrer. Pode não dar certo, que é uma forma de morte. A imaginação começa a funcionar assim, ela se liberta do resultado, e aí ela tem essa experiência técnica da morte como entrega. Eu me entrego, vamos ver o que vai acontecer. E é nesse sentido que, então, a morte, diante da virilidade espiritual, é um instrumento de ação. Se você tem por companheira a morte, você pode desenvolver a sua virilidade espiritual. Se você pode aceitar qualquer resultado. E se você, mesmo assim, continua combatendo e disposto a responder ao chamado. Disposto a perder a cabeça. Então, a virilidade espiritual contém esses elementos para ser o que ela é. É por isso que ela pode redimir também os mortos. Ela pode redimir o passado. E a sua ação tem o sentido de redimir os mortos. Cada vez que um ser humano se encontra com seu centro e descobre uma nova possibilidade, todos os erros que foram cometidos e que negaram essa possibilidade são redimidos. Essa é uma ideia mística por excelência. Ela é difícil para a gente, ela é muito radical para a gente, mas o místico está sempre dizendo: o que eu estou fazendo não é só para a humanidade que está viva, é para a humanidade que já morreu, e é para a humanidade que vai viver. E isso está dito assim, com todas as letras. Vamos seguindo. Então, se trata de um trânsito constante entre a vida e a morte, e isso também faz parte da virilidade espiritual. E agora vamos notar a coisa fundamental, e eu já vou, essa é a última parte da aula, já estou me aproximando do final. Tudo que ele faz é por magia. Ele põe ali os talismãs e vai entrando na fortaleza. É o extraordinário que está mencionado ali na primeira história do Idrixá que eu pus para vocês, e que daqui a pouco eu vou voltar nela. Então, na Princesa da Fortaleza, a magia é esse mundo imaginativo como ação interior. Vejam, o Nizami poderia dizer: ele fez o seguinte, o príncipe, para vencer as coisas. Ele usou recursos internos. O recurso interno é esse. Eu paro, volto atrás, me arrependo e digo: bom, deixa eu respirar, eu estou nessa situação, deixa eu me conectar com o meu centro, o que eu poderia fazer de mais útil aqui? E aí me vem alguma coisa. Isso é uma magia. Eu transformei tudo, eu mudei tudo. Eu mudei, inclusive, o meu estado interno. Eu mudei os cheiros que eu estou sentindo, as cores que eu estou vendo, porque tudo mudou. Então, isso é propriamente uma definição de magia. Porque não dá para o Desame falar assim: o príncipe veio e usou seus recursos internos. Porque essa expressão recurso interno, além de ela ser moderna, ela não quer dizer grandes coisas, porque pode ser um monte de coisa. Então, ele vai usar o termo talismã. Ele vai pegar objetos, formas, que aludem a essas possibilidades, porque ele não quer esgotar as possibilidades. Então, ele vai fazer analogias. Ele poderia dizer: ele falou uma palavra mágica, ele pegou uma varinha de condão, ele usou um anel e virou 3 vezes o anel. Tudo isso é o mundo da magia. É o mundo do trabalho interno que precisa ter formas externas para ser analógico e não lógico, para não esgotar.
para não fixar numa definição. Eu espero que vocês estejam respirando, porque é disso que se trata. Então, a linguagem simbólica é toda essa forma de comunicar com o mundo interno. Agora, a gente sabe, então, que é por isso que quando alguém pergunta Marte, ou Vênus, ou Mercúrio, o que significa? E a resposta mais correta é: não significa nada, depende. Se alguém me pergunta, eu tenho Marte em Aquário na casa 3, o que isso significa? Eu digo, eu não posso responder. Eu posso falar de Saturno, posso falar de Sol e de Lua, porque eles são simbolismos completos. Mas os planetas internos, então você tem o Sol e a Lua, e o Saturno englobando tudo. E no meio você tem os planetas, você tem essas faculdades. Essas faculdades, elas atuam em conexão com todas as outras. É uma malha de relações. Não quer dizer nada. Para que a gente usa, por exemplo, num mapa astrológico de uma pessoa? Por que a gente usa? Ah, eu estou vendo Marte em Aquário na 3. Você pergunta para a pessoa. E aí, o que você quer me dizer? O que você precisa? O que está te acontecendo? E a pessoa vai contando. E aí ela vai falando e você vai olhando os planetas onde eles estão. E aí você vai fazendo analogias. Nunca antes, sempre a partir dessa realidade da pessoa. Então, não existe simbolismo fixo, só existe pensamento analógico em ação. E o elogio de uma feminilidade estúpida é também uma inibição da virilidade espiritual. Essa ideia de que a mulher é o cuidado, a mulher é a paciência, a mulher é a aceitação, não dá margem para ver o quanto isso é viril. Assim como não dá margem à firmeza. E quando muitas vezes um homem tem uma atitude firme, o automatismo diz assim: você está sendo teimoso. E a gente não percebe que não é teimosia, é firmeza. E às vezes uma mulher está sendo firme e a gente diz: bom, antigamente se dizia, isso é uma ação fálica, era uma, uma gozação a partir da psicanálise e um rótulo machista sobre as mulheres. Mas tudo isso, só para vocês verem como isso não faz o menor sentido, você cobrar comportamento das pessoas e você esperar comportamento das pessoas de uma forma fixa. A ação e a virilidade, elas contêm uma complexidade de elementos. E é isso que pode causar aberturas e que pode abrir espaço nos relacionamentos para eles serem menos repetitivos e condicionados, etc. O extraordinário, então, essa ideia de que ele usou a magia, ele foi buscar os talismãs para desmontar as armadilhas, ela está baseada justamente. Aqui tem um hadiz, que é uma história que o Gabriel chega na frente do profeta Muhammad, ele está sentado com os seus companheiros, ele se senta e começa a fazer perguntas para o Muhammad. Ninguém sabe quem ele é. No final, o Muhammad fala para eles, aquele era o anjo Gabriel, e o Gabriel faz várias perguntas, e uma delas é essa. Então, ele disse, informa-me sobre Ihsan, que é a perfeição. E o profeta respondeu, é que você deve louvar a Deus como se você o visse, pois, ainda que você não o veja, ele te vê. O Ibn Arabi vai fazer um largo, vasto, esplêndido caminho, só pegando essa expressão como se. Porque ele diz que essa expressão, como se, é o fundamento do mundo da imaginação. Porque o que o profeta está dizendo é louva a Deus, ou reza, como se você visse, isto é, imaginando Deus. Imagina Deus.
Porque, ainda que você não o veja de fato, você o vê internamente e ele te vê. Então, muito bem. É nesse sentido que nós estamos falando do extraordinário. É a possibilidade de você imaginar toda a possibilidade. Claro que eu vou falar mais disso quando estiver falando de Vênus, mas aqui é importante para a gente olhar para a imaginação como transformar a si mesmo, rever, obter novas possibilidades, como a gente já viu, e os talismãs como recursos internos. Muito bem. A gente pode usar essa expressão, a perda do grau, para falar da nossa sociedade que perdeu o contato com esse mundo espiritual, mas para falar também dos momentos em que a gente perde contato com o nosso centro. Historicamente, então você vê todos esses momentos em que uma sociedade perde contato com a sua dimensão espiritual, ela começa a olhar para o poder. E o poder é a magia exterior, isto é, agir sobre outros e sobre as coisas sem a consideração da harmonia e da justiça universais. Então, o poder é uma magia grosseira, porque eu tenho poder sobre os outros, então eu faço o que eu quero. E então, hoje na nossa sociedade, a gente tem uma naturalização do poder, isso é a análise aí dos filósofos contemporâneos, o poder para nós é natural, como se ele fizesse parte. Se a gente disser, podemos criar uma comunidade sem poder, as pessoas vão dizer, isso é impossível. Só que isso aconteceu ao longo da história de milhares de jeitos diferentes, em milhares de culturas, em milhares de épocas. Houve organizações humanas comunitárias sem poder, quando havia uma conexão ou com uma revelação ou com uma mitologia, enfim, com elementos espirituais verdadeiros. Quando a espiritualidade está viva, não tem poder. A gente pode discutir isso, claro. Então, aqui, finalmente, se estamos falando de magia, nós vamos ver que nós temos uma concepção de sabedoria que não está ligada à magia e ao poder exterior, mas está ligada à magia interior. E nós vamos ver que o firme, o forte, nunca é a força bruta. O nosso príncipe entrou na fortaleza, a gente não vê aquela cena dele lutando contra as armadilhas que a princesa criou, aquela cena em câmera lenta, ele dando aquele golpe de karatê, assim, aí ele olha, vira para trás e dá outro golpe, bem rápido, aquelas cenas incríveis de soco. A gente não está nesse campo. Ele não é um herói, ele não é o forçudo, ele não é o ágil, ele não é aquele homem poderoso. Ele usou magia. Ele não fez força nenhuma. É um outro tipo de força. Vocês imaginam a alegria que eu tenho ao poder dizer isso e demonstrar para vocês isso, que existe. Existem lugares em que a força bruta não é o que vence. E que existem lugares em que... Lá vou eu, né? Meu tema preferido, falar mal de filme americano. Bom, então, é um outro mundo. É um mundo em que se trata de fazer pouco, porque ele fez pouco, e ele se preparou muito. Há uma disciplina espiritual viril, que é: eu nunca vou fazer pouco do trabalho, nunca vou fazer pouco da ação. Eu me preparo para a ação. E eu sei qual é a preparação. E o que eu espero? Eu espero pouco, porque eu vou fazer pouco. E é disso que se trata. Podemos falar mais disso. Então, a iniciativa agora aparece para nós com toda essa dimensão e a sutileza também. Basta fazer pouco, basta ser sutil para que a gente crie campos e possibilidades extremamente ricas.
Não é preciso uma grande destruição. Mas isso também é um tema para a gente conversar e desenvolver. O que é preciso levar em conta é que é preciso, obviamente, a coragem marcial. A coragem de fazer todos esses enfrentamentos, de responder ao chamado, de se arrepender. Tudo isso é uma coragem e que a gente sabe que exige também coragem. E coragem numa outra dimensão, coragem de ir além, o que também, como a gente sabe, exige, além de tudo isso, coragem. Isto é, estando a serviço do rei e da humanidade, podendo arrepender-se e sendo viril, nós então podemos, de fato, entrar em contato com uma ação transformadora, que é a ação fundamental, a ação que nos transforma. Então, aqui, o significado de uma lenda, que a gente viu no começo, o primeiro irmão representa a função imprudente, porém imaginativa, o outro irmão significa a sobrevivência, o princípio ativo, que tem tanta criatividade quanto o primeiro, Marte. Dessa forma, tanto quanto qualquer outro, continua o Imam Ali Shah, o serviço à humanidade prossegue. E a gente está lendo isso agora, entendendo perfeitamente o que está sendo dito. Repare bem que a operação do ensinamento acontece de uma maneira extraordinária. Exato. A magia é absolutamente essencial. O extraordinário é fundamental. Agora, peraí, tem uma coisa esquisita aqui. Está falando do ensinamento. O ensinamento acontece de uma maneira extraordinária? Ué, mas a gente estava falando até agora do aprendizado, não do ensinamento. A gente está falando da virilidade espiritual, da busca de autoconhecimento, portanto, de aprender. Não é essa, o faraó é essa esse aspecto da mente delinquente que nos impede de aprender o que nos beneficia. Então, toda a perspectiva que nós estamos olhando aqui é o caminho espiritual, o caminho que o príncipe e a princesa fizeram para se conhecer melhor. E aqui agora ele está falando, ele está falando das histórias. Então, é o ensinamento. As histórias nos ensinam de uma maneira extraordinária. Então não é preciso que essa história seja falsa para que seja significativa, como uma ilustração do ensinamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as histórias podem ser significativas como uma ilustração do ensinamento. Porque elas não precisam ser falsas, elas podem ser verdadeiras. Então, uma história verdadeira pode ser uma ilustração do ensinamento. Qualquer coisa que a gente esteja vivendo pode ser uma história e pode nos ensinar de uma maneira extraordinária. O ensinamento é o príncipe que destruiu as armadilhas do nosso ego, penetrou na fortaleza e fez com que o nosso coração reconhecesse uma sabedoria com a qual ele aceita se casar. O ensinamento faz isso. O ensinamento age sobre nós. Não somos só nós que agimos. Existe uma outra perspectiva pela qual a gente pode olhar o mundo da ação. É a ação que a própria sabedoria tem sobre nós, que a própria luz tem sobre nós. E todos os ensinamentos que estão presentes na história da humanidade e que foram deixados para nós para agir sobre nós. O taoísmo, o budismo, as 7 tradições deixaram ensinamentos, não é só para a gente ler e aprender, eles deixaram ensinamentos que nos ensinam, que agem sobre nós, que são ação. Isto é, todas as histórias são ação.